quantos dias o meu fluxo de caixa aguenta. Tudo isso são coisas que estão no meu controle. Depois vai sair, sabe o quê? Um conteúdo de campo de batalha. Estamos ao vivo. Vai começar. Enquanto o pessoal está chegando aqui, vou colocar meu microfone. Beleza, a Bel entrou aqui. Um monte de gente entrando, a Letícia tá entrando, o Dione. E aí, galera, tudo bom? Ó, vou fazer uma live hoje, hein? E essa live é uma live que eu tô fazendo especificamente para você que é dono de uma pequena e média empresa. A Rai tá me filmando ali, o F tá me filmando aqui. E eu tava fazendo uma reunião com os especialistas nossos. A gente fala dos especialistas do método DAG e o que a gente estava tratando, né? A gente estava tratando sobre planejamento estratégico. E quando a gente trata planejamento estratégico, tem uma coisa no planejamento, porque o planejamento estratégico ele se dá em 5 ambientes. Se liga, 5 ambientes. E um dos ambientes é o ambiente externo. Por quê? Porque o ambiente externo ele pode impactar no nosso negócio positiva ou negativamente. E o que está rolando agora? Está rolando alguma coisa no ambiente externo que tem um potencial devastador que a gente não consegue nem imaginar, não tem precedentes na história que possa dimensionar, né, pelo menos desde quando eu nasci, de tudo que eu vivi. Eu me lembro que teve uma tal de gripe suína, gripe aviária, e para mim não impactou em nada. Minha vida não mudou por causa disso. Mas o que acontece é que o potencial de contaminação do coronavírus é gigantesco. Eu não vou falar de doença, não vou falar de prevenção de doença, não é nada disso que eu vou falar de nós empresários, como a gente age em relação a isso, né? A Erika falou assim, tô preocupada, né? Eu sempre falo, né? Eu não acredito em sorte, eu acredito em meta, plano de ação e execução. Eu também estou preocupado, eu sou empresário, eu tenho 4 empresas hoje. A gente está montando a 5ª empresa, né? E de repente o mundo para, as coisas podem parar, né? Nos meus ativos financeiros, eu já perdi dinheiro porque eu tinha algumas coisas em multimercado, perdi dinheiro, estou preocupado sim, né? Mas a gente tem que tomar as decisões e fazer as coisas acontecerem. E para você que está me assistindo, vamos falar então, né? O que fazer nessa hora? O que a gente faz nessa hora? Eu tenho uma ferramenta. É uma ferramenta que a gente usa ela nos processos de coaching. É uma ferramenta que a gente usa ela nos treinamentos do EAG. E eu vou falar sobre isso com vocês. Uma ferramenta prática, mas muito prática e efetiva. Ferramenta prática e efetiva para você aplicar na sua vida e na sua empresa nessa hora. Na hora do caos, tá? E para isso vocês vão ter que aprender alguns conceitos. Olha só o que eu vou mostrar para você, uma ferramenta antiga que eu recuperei ela, que é o CRAD, tá? O CRAD é um método, uma metodologia para que você consiga superar as adversidades. Para você superar as adversidades, eu vou falar dessa metodologia, desse método, tá? Como a gente faz. E por que eu vou falar disso aqui para você? Porque a gente está numa situação em que nós, empresários, comandantes do nosso negócio, que não queremos ficar à deriva, a gente vai ter que usar. Em termos de psicologia comportamental, psicologia positiva, né? Você tem que ter ferramentas para você atuar mediante um cenário crítico, um cenário de crise. Então, qual que é a minha primeira recomendação para você que é empresário que está me seguindo? Você, antes de acontecer o negócio do coronavírus, você tinha um plano. E o que eu vou falar para você? Segue o plano. Vou dar um exemplo para você do que é segue o plano. Eu tenho 4 empresas, tá? O EAG, a gente está crescendo, a gente está mudando de sala, a gente alugou uma sala nova, a gente vai reformar a sala nova, a gente está contratando mais 9 pessoas. A gente tem já aqui, ó, se você olhar a sala aqui, ó, a sala tá cheia, não cabe mais ninguém, ó. Cheio o EAG, temos 10 pessoas aqui. Eu estou trabalhando de casa porque não tem nem espaço para eu trabalhar aqui. E a gente vai mudar, eu vou seguir o plano, vou manter o plano. Então, primeira recomendação, mantenha o plano. Continue o seu plano. O pior não aconteceu. Mas, como a gente não é tolinho, não é inocente, a gente vai se precaver. Como a gente vai se precaver? Utilizando ferramentas efetivas para a gente encarar qualquer desafio que possa acontecer. Então, por trás da psicologia positiva, a psicologia positiva ela diz pra gente o seguinte, que tem 2 tipos de pessoas, as pessimistas e otimistas. Aí vem um cara chamado Paul Stoltz, que ele fala que tem os desistentes, os alpinistas e os campistas, tá?
Quem são os alpinistas? Aquele cara que continua escalando o morro, não importa a dificuldade que venha. Tá? Então, os alpinistas, eles têm uma característica diferente dos desistentes. Quem são os desistentes? Aqueles que desistem mediante o primeiro obstáculo. Então, mediante isso, foram desenvolvidas coisas de psicologia positiva que a gente pode usar na nossa vida, ferramentas efetivas, inclusive para enfrentar um cenário de paradeira total por conta do coronavírus. Então é o seguinte, respire, o problema está aí, vamos cuidar disso. Vamos pensar no estilo explanatório, tá? E vamos confrontar cada pensamento de pânico que vier sobre cada perspectiva e aí a gente vai trabalhar para resolver esse problema. Olha só que interessante esse negócio do estilo explanatório, que eu quero que vocês entendam. Mediante um problema, as pessoas contam para si um problema de maneira diferente, tá? Vou dar um exemplo para vocês entenderem, porque eu já entro na ferramenta para ensinar vocês a utilizar uma ferramenta efetiva para vocês, tá? Olha só, mediante um problema, pessoas negativas ou pessoas positivas contam para si o problema de maneira diferente, tá? O que eu quero dizer com isso? Tá? Então imagina o seguinte, eu vou para uma festa, tá? É alpinista, desistente e campista. Campista é o do meio, tá? Eu não vou explorar muito essa história, não. Isso daí você pode encontrar no livro As Vantagens da Diversidade. Você pode cavar um pouco mais fundo no livro Aprenda a Ser Otimista, do Martin Seligman, tá? Mas eu tenho usado isso nas minhas empresas e funciona que é uma beleza. Então é o seguinte, imagina que eu vou numa festa, eu tenho uma festa massa, essa festa eu queria ir quando eu era adolescente, estava na faculdade, queria ir, mas eu não tinha grana para ir naquela festa, acabou os ingressos, eu não pude ir, mas os meus amigos foram. No dia seguinte eu estava muito curioso, porque eu queria tanto ter ido nessa festa, estava curioso para saber como era a festa. Aí eu ligo pro um amigo meu que foi o primeiro amigo, e aí eu pergunto para ele, cara, como que estava a festa? E aí o cara pega e vai falar assim, cara, a festa estava uma porcaria, tava lotado. Quando cheguei tinha uma fila gigantesca, demorei 1h30 para entrar. Lá dentro não dava para se mexer, todo mundo suado, melado, empurrando, apertando, não sei o quê. O pessoal tava tudo bêbado, todo mundo alto, bêbado assim, ó, se passando, eu odiei a festa. Beleza, vem uma segunda pessoa, um segundo amigo meu, eu ligo para ele e falo, cara, me conta como tava a festa. O cara fala, Marcelo, melhor festa da vida. Cara, cheguei lá, bombando, a festa tava bombando. Já na fila, cheio, lotado a fila, a galera alegre, todo mundo se divertindo na fila, galera, gente boa. Já comecei a chavecar as minas na fila mesmo, já me dei bem na fila. Quando a gente entrou, tava crowd, velho. Crowd, todo mundo assim, ó, feliz, dando risada, todo mundo tinha bebido feliz, dando risada. Conheci um monte de gente, beijei um monte de mulher na boca. Foi a melhor festa que eu fui na minha vida. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque você percebe que eles estão contando a mesma história, só que o estilo explanatório, o que é o estilo explanatório? É como eu explico essa história para mim mesmo, cada um explica essa história para si mesmo de um jeito diferente. E o que acontece? O Martin Seligman, com os estudos dele e o Paul Stoltz também, eles acabaram descobrindo que, dependendo do jeito que você conta para você a história, né, isso determina se você vai ter sucesso ou se você vai ser um fracassado. Olha que louco. Dependendo do jeito que você conta para você a história, isso determina se você vai ser um alpinista ou se você vai ser um desistente, ou até mesmo um campista. E ele identificou que quando a pessoa tem um estilo explanatório, ela conta uma história com ela utilizando o que eles chamam de 3 P's. Você tem que entender primeiro o lance dos 3 P's, tá? O que é os 3 P's para você entender o estilo explanatório? Você já entendeu que é o jeito que a gente conta a história, determina muito. Então, dos 3 P, tá? O primeiro P, dá uma olhada, o primeiro P qual que é? Permanência. Essa permanência é duradoura ou definida. E o que a gente acaba entendendo? Mediante um problema positivo, mediante uma situação de vida positiva ou negativa, o otimista e o pessimista, eles contam para si histórias diferentes. Então vamos lá. Mediante uma situação positiva, o cara que é otimista, ele determina de uma situação positiva, o cara que é otimista, então vamos supor, o cara, ele
vamos supor, ó, a gente passou aí um ano muito difícil de 2018, 2019, e aí final do 2019 a gente já acertou a mão, começou a batemos meta em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, e em março a gente já está quase com a meta batida. Então, mediante uma situação positiva, o otimista vai falar, agora a empresa vai decolar, agora a coisa vai, o céu é o limite, a energia da equipe fica incrível, tá todo mundo super empolgado, e o otimista ele olha e fala, cara, isso aqui vai durar para sempre, agora nada me segura, certo? O pessimista, ele olha e fala assim, cara, a alegria de pobre dura pouco, tá? A alegria de pobre dura pouco, então vamos se precaver aqui, vamos tomar cuidado, não comemora tanto assim não, né? Então ele conta a história para ele de uma maneira diferente, tá? Então, permanência para um cara otimista, quando uma situação positiva, é para sempre. Para um cara pessimista, a permanência ela tem prazo definido para acontecer, beleza? Numa situação negativa se inverte. Numa situação negativa, para o cara pessimista, ela vai durar para sempre. Aquilo não tem mais jeito. Então, quando acontece uma situação ruim, para o cara pessimista, ele vai falar, tô acabado. Quando você fala, eu tô acabado, você está acabado. Aquilo dura para sempre. Você está acabado para sempre. Então, o pessimista, ele se vê numa situação sem solução nunca. O cara otimista, ele fala, bom, vamos resolver o problema. Ele determina um prazo. Cara, isso aqui vai passar. Vai passar, fica tranquilo, vai passar. Vamos continuar aqui trabalhando porque isso vai passar. Então, eu preciso entender os 3 P's para você entender a ferramenta que eu vou chegar lá, tá? Então, primeiro P, permanência. Se liga no segundo P, propagação. O específico contra o universal. O que é propagação, tá? Mediante uma situação positiva, para o otimista, aquilo se propaga para a vida dele inteiro. Então, o cara tem uma situação positiva na empresa, que ele foi promovido, ou ele bateu meta, as coisas começaram a dar certo, começou a engrenar, isso se propaga para a vida dele inteiro. Se propaga para a vida dele, para os relacionamentos amorosos, para os relacionamentos com os amigos, a pessoa fica mais solta, mais leve, começa a fazer exercício, fica com o corpo mais bonito, começa a cuidar mais da alimentação, começa agradecer a Deus, começa a levar o lado espiritual mais a sério. Então, ela se propaga, uma situação positiva se propaga para todas as áreas da vida da pessoa. O pessimista, ele fala assim, sorte no jogo, azar no amor. Ó, tá dando certo na empresa, vai dar alguma coisa errada na casa. Então, como você conta uma história positiva para você, diz muito se você sai da situação ou não. E é simples, é só você pensar na história que você está contando para você mudar. Então, situação positiva, o otimista é para sempre e se expande para todas as áreas da sua vida. O pessimista tem prazo limitado e é só nessa área da vida. Tanto que ele fala, sorte no jogo, azar no amor. Ó, tá tudo dando certo no emprego, mas lá em casa, nossa, que saco, não sei não, hein? Acho que eu vou me separar, minha mulher tá enchendo o saco, não tá bem. E aí ele não propaga isso para as outras áreas da vida. Então, primeiro P, permanência, segundo P, propagação. E o terceiro P é personalização. Vou mostrar aqui para vocês. Personalização, interna contra externa, tá? O que a pessoa fala sobre si mesmo. E o que a pessoa fala sobre si mesmo? Numa situação positiva, o otimista, ele fala sobre si mesmo. Porque eu sou fera, porque eu sou bom, porque tudo que eu faço dá certo, porque eu sou o cara, porque eu faço acontecer e não sei o quê. Numa situação positiva, tá? O otimista, né, ele fala, eu vou tirar partido de sorte e esse tipo de coisa. Numa situação positiva, o pessimista, ele vai falar, isso aconteceu porque deu sorte, isso aconteceu porque fulano me ajudou. Se não fosse tal coisa, isto não teria acontecido. Se não fosse aquilo, isto não teria acontecido. Entende? Ele minimiza aquele fato bom, tá? Já numa situação negativa, o otimista, ele olha e fala, cara, eu fiz a minha parte. Talvez eu tenha falhado alguma coisa, agora eu vou trabalhar a minha parte, eu errei aqui, mas eu vou arrumar, tá? E aí ele tem um jeito de contar para si sobre isso, tá? O pessimista, numa situação negativa, o pessimista, ele pega, olha e fala assim, eu sou burro mesmo, não tem jeito, tudo que eu faço dá errado, você entendeu? Como você diferencia até no discurso uma pessoa pessimista de uma otimista? O pessimista, ele está sempre usando as palavras sempre, tudo e nada.
Ai, tudo dá errado. Sempre quando alguma coisa boa está acontecendo, acontece uma catástrofe. Ai, nunca que eu consigo fazer as coisas do jeito que eu queria. Você sempre deixa a toalha em cima da cama. Mulher gosta de falar isso, né? Então, mulher que fala pro marido, você sempre deixa a toalha em cima da cama, para de falar isso, tá? Então, por exemplo, uma mulher negativa, uma mulher pessimista vai falar pro marido, você sempre deixa a toalha em cima da cama, né? E aí o marido que é otimista, ele vai virar para ela, sempre não, eu deixei hoje, tá? Um marido pessimista, ele vira e fala assim para a mulher, você sempre se atrasa, todos os compromissos você está atrasada, eu não aguento mais, né? E aí a mulher otimista vira para ela e fala assim, sempre me atraso não, me atrasei hoje, olha lá, hein? Então, a gente entende que o jeito que a gente conta pra gente essa história, ela vai impactar em como a gente reage mediante os problemas. E aí, depois de estudar tudo isso, foram criadas algumas regras que qualquer pessoa pode utilizar para ser mais pessimista, para ser mais otimista, mas principalmente para ter um plano efetivo de resultado nos negócios. E aí, o que acontece? A primeira coisa que você precisa entender é a regra dos 3/3. O que é a regra dos 3/3? Todo problema que você tiver envolvido, não importa, todo problema que você tiver envolvido vai ter sempre 3/3, tá? Sempre que tem um problema, você está envolvido, você é parte do problema. Então, 1/3 do problema é você. O outro terço do problema são os outros. Você nunca está num problema sozinho, sempre tem outras pessoas envolvidas no problema. E o outro terço do problema é o ambiente. E por que eu estou falando isso? Porque em tempos de coronavírus, né? Coronavírus, o ambiente agora está trazendo parte do problema, tá? Então, o que acaba acontecendo que eu gostaria que você entendesse, tá? Se tem 3/3 e você está no meio, pode ser que você não tenha controle sobre os outros 2/3, mas sobre o teu terço, que é isso aqui, ó, o teu terço, você é 100% responsável. Sobre o teu terço, você é 100% responsável. Então, sobre o teu terço, você tem que fazer tudo o que está ao teu alcance. E o que está ao seu alcance são as coisas que estão sob o teu controle. O que muda o jogo em situações de crise é você focar naquilo que está no seu controle. Eu vou repetir. O que muda o jogo numa crise é você focar naquilo que está no seu controle. E as coisas que não estão sob o seu controle, você tem que pensar, será que isso está sobre a minha influência? E se tiver sobre a sua influência, você vai ter que responder algumas perguntas. Como eu posso fazer para influenciar essa situação? Tá? Então, o grande lance do negócio é você entender as coisas que estão no seu controle. E olha essa ferramentinha aqui, que é a ferramenta que eu vou ensinar para vocês fazerem planos para mitigar o risco. Porque assim, a gente não tem controle sobre uma catástrofe mundial que pode causar uma pandemia mundial que pode parar o mundo. Eu não tenho controle sobre isso, você não tem controle sobre isso, o vírus está se espalhando e a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a gente consegue entender exatamente o que a gente consegue controlar. Então, a gente vai utilizar uma ferramenta que chama CRAD. Ela responde pelo termo controle, responsabilidade. Controle é o que eu posso controlar. Responsabilidade é, sou 100% responsável pelo meu terço. Alcance é, onde isso pode me afetar, quais áreas da minha vida isso pode afetar. E duração é, quanto tempo isso vai durar. É pro resto da vida ou não? Isso passa. Né? E eu posso dizer para você com toda convicção que não importa o tamanho da bomba que vai vir, isso passa. Então, mediante isso, ó, você vai pegar e vai responder algumas perguntas. Então, aqui, ó, primeiro passo. Diante de um desafio ou de adversidade, como você avalia seus pensamentos sobre os seguintes aspectos? Aí eu tenho algumas perguntas para você. Então, a primeira pergunta do CRAD é: quanto controle estou sentindo ou demonstrando ter agora? Primeira pergunta. Aí o R ele vai falar assim, até que ponto eu estou avançando ou recuando diante da situação? E aí o A eu vou falar, que dimensão estou dando a isso? Até onde estou deixando que chegue? E aí no D a gente vai falar, quanto tempo eu acho que isso vai levar? E até que ponto eu estou deixando a adversidade, que a adversidade se arrasta? Aí o que acontece? Ó? Pessoas que têm uma resiliência alta, ela sente que ela tem
controle alto sobre as situações. Pessoa que tem resiliência baixa, ela sente que ela não tem nenhum tipo de controle quando a merda acontece. O que eu quero trazer para você? Vamos trazer controle mesmo na pior situação. Se o pior acontecer de parar tudo, eu vou trazer controle para você. Porque pessoas que têm controle, primeiro, vivem mais e saem melhor das adversidades. Então, a primeira pergunta aqui, ó, é o outro formulário que eu tinha, ele tinha essa pergunta. Quais são as coisas que estão no meu controle? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é quais as coisas que estão fora do meu controle? Quais coisas a maioria das pessoas consideram que, mediante o cenário, vão estar fora dos nossos controles? Aí o que a gente precisa? Listar todas, mas todas as respostas possíveis. E aí assim, ó, de todas essas coisas, quais se encontram totalmente fora da sua influência? Por quê? Porque é o seguinte, a partir do momento que eu sei que tem coisas que estão fora da minha influência, eu não tenho o que fazer. Está totalmente fora da minha influência, eu não tenho o que fazer. Eu não preciso perder a noite de sono por causa disso. Onde eu me concentro naquilo que está no meu controle e naquilo que eu posso fazer, tá? Ah, Marcelo, mas e se der merda? Se concentra naquilo que você pode fazer. Se for para dar merda, vai dar merda de qualquer jeito. Então o que você faz? Para minimizar, tá? Para minimizar, se concentra naquilo que você pode fazer. Você vai listar um monte de coisa e quais... Eu vou dar exemplo meu, tá? Aí depois que você faz, lista todas as coisas, você vai falar das coisas que eu posso controlar se isso acontecer, qual que está no meu controle. Aí, o que acontece? A gente vai para o R. O R é responsabilidade. Onde e como eu posso me antecipar para gerar uma mudança positiva e imediata nessa situação. Lembre-se, quando eu falei do R, eu falei, você é 100% responsável pelo seu terço. Então, mediante um cenário, o que eu vou assumir a responsabilidade das coisas que eu tenho controle e vou fazer? Como que eu me antecipo à situação sem gerar pânico, sem gerar estresse, para poder fazer as coisas acontecer? Aí a gente vem para o A, que é o alcance. O alcance é a propagação. Você lembra da propagação? Qual é a pior coisa que pode acontecer se o pior acontecer? Pensando de uma maneira mais usada, então você vai falar, qual que é a pior coisa que pode acontecer se o mundo parar? Vai colocar, listar tudo, tá? Pensando de uma maneira mais ousada, qual é a melhor coisa que poderia acontecer se eu superar essa adversidade? Se a merda acontecer e eu passar por ela, qual que é a melhor coisa que pode acontecer? Aí eu ponho assim, ó, o que eu posso fazer para minimizar as possíveis consequências negativas dessa situação? Faz uma lista. O que eu posso fazer para maximizar as possíveis consequências positivas dessa situação? Faça uma lista. E aí só de você pensar nisso, nas coisas positivas, você já está na frente da maioria dos seus concorrentes. Aí a gente vai poder, que é duração, ó. Que efeito eu quero que essa diversidade tenha sobre a minha vida no futuro? Escreva isso em detalhes. O que eu posso fazer para obter esse resultado da maneira mais rápida e mais completa possível? Aí a gente vem para uma ferramentinha aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, que é essa aqui, ó. Quais coisas estão sob o meu controle? Dá print, dá print! Tá parado aí, dá print. Quais coisas estão fora do meu controle? Vai lá, comandante, dá print. Dá print. De todas essas coisas, quais se encontram totalmente fora da minha influência? Das coisas que eu posso influenciar nessa situação, quais são as duas mais importantes? Dá print aí, comandante. Responsabilização. Onde e como eu posso me antecipar para gerar uma mudança positiva e imediata nessa situação? Você é 100% responsável por isso, tá? É o câncer. Vamos para o alcance. Qual que é a pior coisa que poderia acontecer? Pensando de maneira mais ousada, qual a melhor coisa que poderia acontecer? Dá print aí, comandante. Dá print. O que posso fazer para amenizar as possíveis consequências negativas dessa situação? Dá print, comandante. Tem gente dando risada aí porque eu estou falando da print, comandante, né, Nogueira? O que posso fazer para maximizar as possíveis consequências positivas dessa situação? E duração... Que efeito eu quero que essa diversidade tenha sobre a minha vida no futuro? E mais uma pergunta, o que eu posso fazer para obter esse resultado da maneira mais rápida possível? E aí, comandante, o que eu quero falar para você, né? Eu sempre falo que a melhor hora de buscar eficiência é quando os seus clientes estão pagando pela sua ineficiência. Então, o que eu quero falar para você agora? Agora é a hora de você buscar eficiência, sabe? Agora é a hora de você parar, respirar, refletir e começar a agir.
Então, busca na sua empresa, a partir de agora, através dessa ferramenta, buscar eficiência. Vou dar um exemplo do que eu faria. Então, por exemplo, o que eu vou fazer? Seguir o plano. Tenho planos de investimentos, os planos estão funcionando e eu vou seguir meu plano. E se o pior acontecer? Vou fazer as coisas que estão no meu controle. Então, por exemplo, hoje, o que eu posso fazer que está no meu controle? Eu posso reunir todos os meus funcionários aqui no EAG, todos os meus funcionários da empresa lá de São Paulo, todos os meus funcionários da empresa aqui do continente, e falar para eles, vamos tomar as nossas prevenções. Quais são as prevenções? Lavar a mão um monte de vez, né? Para quem é solteiro, evitar ir para as baladas, né? Porque evita aglomeração, evita uma série de coisas para você não se contaminar. Então está no meu controle educar a minha equipe, meu time, falar sobre o coronavírus para que isso não tem impacto. Então isso está no meu controle. Está no meu controle fazer um ajuste de custos agora, tá? Sem cancelar investimento. Está no meu controle fazer isso. Está no meu controle eu prever quanto tempo o meu fluxo de caixa dura se de repente do dia para a noite todos os negócios tiverem que fechar e ficar todo mundo em quarentena. Quantos dias o meu fluxo de caixa aguenta? Tudo isso são coisas que estão no meu controle. Meu fluxo de caixa aguenta 3 meses. Legal. Se demorar mais de 3 meses para passar a pandemia, o que acontece com a tua empresa? Ela quebra? Então tá. Mediante um cenário de que em 3 meses, se acontecer, ela quebra, o que você pode negociar, o que você pode pagar agora, que é imprescindível, e o que você pode deixar para pagar depois, se não der para pagar. Então, todas essas coisas você precisa listar no seu plano de ação para você poder sair na frente, tá? Mas pensando de uma maneira otimista, cara, se não acontecer, que tipo de vantagem eu posso tirar, né? Trazendo eficiência para o meu negócio agora, para que se o pior não acontecer, eu saia na frente. Mas, pensando de um jeito otimista, e se o pior acontecer, que tipo de eficiência eu posso trazer o meu negócio para no dia que isso passar, eu sair na frente? E aí a gente tem que começar a bolar desse jeito a nossa estratégia. Então é lista de coisas para fazer e fazer um funil da ação. Uma vez que você respondeu todas as perguntas, você tem clareza de tudo que está no teu controle, do que você pode fazer ou não, de qual área da sua vida vai impactar ou não deixar isso espalhar para todas as áreas da sua vida, continua treinando, continua se alimentando bem. Aliás, excelente momento para você se alimentar bem, suplementar, tomar vitamina D, tomar vitamina C, vitamina A, procurar um nutricionista para você ter uma refeição que te dê mais saúde, mais energia, mais vigor, tá? Para você... colágeno, né? Ontem eu coloquei lá, eu tomo 20 cápsulas todo dia de manhã, tem vitamina D, tem bacoba, tem açafrão, tem um monte de coisa que eu não sei nem falar o nome aqui, tem um monte de aminoácido, porque eu quero ter energia e quero estar com a minha imunidade lá em cima. Uma vez que você respondeu todas essas perguntas, você vai para o funil da ação. O que é um funil da ação? Você vai pensar, bom, que ação eu vou fazer primeiro, independente do que aconteça, para trazer eficiência para o meu negócio e, caso o pior aconteça, qual é a primeira ação que eu vou fazer como plano de contingência. Ao realizar essa ação, qual que é o obstáculo mais provável que possa ser que aconteça? Se esse obstáculo acontecer, como que eu vou lidar com isso? E se a primeira ação fracassar ou a gente não alcançar totalmente os objetivos, o que eu vou fazer então? E aí a gente começa a trabalhar com essa pergunta. Bom, primeira ação que eu vou fazer é tal, né? Então vamos começar a colocar as pessoas para trabalhar home office, né? Vamos seguir o plano, o que a gente vai fazer? Qual que é a primeira ação que a gente vai fazer? Se essa primeira ação falhar, qual que é o obstáculo mais provável? Né? Qual é o obstáculo que pode acontecer que vai impedir isso de acontecer? Como eu lido com esse obstáculo? Então eu saio na frente da concorrência fazendo isso. E se essa ação falhar, ou não alcançar o objetivo, o que eu vou fazer? Qual que é o plano C do plano B, né? Porque aqui é o plano C do plano B. E aqui tem um desenho que diz a mesma coisa, é um funil de ação, né? Então, se a primeira ação fracassar ou não alcançar totalmente o objetivo, o que eu vou fazer então? Quando, como, por quê e tudo mais. Beleza?